Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler com vocês hoje um texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 7. Nós leremos apenas alguns versículos, a partir do versículo 8. Agora, se você quiser conhecer toda a história, você terá que ler o Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 11, porque aí você conseguirá ter um panorama da história, de como foi a libertação do povo de Deus do Egito. Como que Deus, através de Moisés, libertou o seu povo. Então vamos ler Êxodo 7, a partir do versículo 8. Diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés e Arão: O faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara e jogue-a no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante de faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu a vara dos magos. Bom, nós vemos que algumas das coisas que Moisés e Arão faziam, os magos ocultistas do Egito também faziam. Nós vimos só essa primeira parte, mas eles multiplicavam as pestes. Então mandava peste de piolho, peste de rã, peste de gafanhoto, peste de doenças. E algumas dessas pestes os magos também conseguiam produzir. Então eles conseguiam produzir a desgraça que eles estavam sofrendo. Então vamos supor, a rã, peste das rãs, eles conseguiam fazer com que houvesse mais rãs ainda. Ou seja, eles aumentavam as maldições, mas eles não conseguiam reverter para tornar aquela maldição em bênção. Assim, quando nós percebemos que o Satanás, que a força do maligno, ele tem poder, nós temos que ter consciência que o poder dele é de causar o mal, ou um mal pior do que aquele que já está sendo causado, mas nunca de reverter para causar o bem. Eles não têm o poder de abençoar e transformar o mal em bem, mas têm o poder de transformar uma desgraça numa desgraça ainda maior. Basta você ler os textos que você vai vendo que as pragas, as 10 pragas, eles conseguiam transformar ou repetir ou reproduzir as pragas para que ela ficasse pior, aumentasse. Então, supostamente, vamos pôr assim um exemplo, não é isso, mas um exemplo. Vamos supor que a praga fosse que você tem aqui em cima dessa mesa 10 rãs. Eles conseguiriam produzir mais 10 rãs, mas eles não conseguiriam fazer com que aquelas 10 primeiras rãs não estivessem ali, que elas não fossem uma maldição, que elas fossem transformadas numa bênção e não numa praga. Os piolhos, os gafanhotos, a água em sangue, eles conseguiam transformar a água em sangue, mas eles não conseguiam pegar uma água que estava transformada em sangue e fazer ela ficar potável novamente, que seria a solução para o problema. Então, o ocultismo ele não dá a solução para o problema, ele dá uma complicação para o seu problema. Assim, se você tem um dom, e esse dom ele é só para o lado ruim, você consegue prever coisas, só que você consegue prever só coisas ruins. Coisas boas, bênçãos você não consegue. Abra o olho, tem alguma coisa errada nisso. Se você consegue multiplicar desgraças, isso não pode estar vindo de Deus.
De Deus vem as bênçãos, de Deus vem o cessar dos transtornos, das maldições. De Deus só vem paz, só vem aquilo que nos dá proximidade com Ele. Então, Deus é amor, Deus é justiça, e Deus nos distribuiu os seus dons. E os seus dons não são para o mal, mas para o bem. Amém.